Eu tô completamente chocada com uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada aqui agora neste exato momento, direto de Brasília. As previsões se concretizaram, gente, tá? Lula da Silva acabou de desistir, gente, tá? Essa notícia acabou de ser confirmada aqui na imprensa. O próprio jornal O Globo tá trazendo todos os detalhes e destaques desta decisão bomba que o Lula acabou de tomar aqui agora, neste exato momento. Por que que ele decidiu desistir? É uma notícia, gente, que vocês vão ficar chocados. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes e eu já posso adiantar para vocês que a esquerda está completamente devastada. E o porquê é aí que vocês vão ficar impressionados, gente, tá? Alexandre de Moraes, gente, tá? Neste exato momento, acabou de tomar aqui uma decisão que chocou o Brasil inteiro, gente, tá? Alexandre de Moraes, ministro do STF, tomou uma decisão que chocou o Brasil inteiro. Eu tô até agora sem acreditar, mas eu vou trazer essa bomba que acabou de sair no Metrópolis também, agora, neste exato momento. Claro, gente, além dessas outras várias informações, eu prometo uma coisa pra vocês, gente, tá? Esse vídeo aqui vai ser um dos vídeos mais importantes que vocês assistiram na vida de vocês, gente, tá? Imaginem vocês que já assistiram tantos vídeos aí na sua vida. Quantos vídeos você assiste por dia, por mês, por ano? Eu prometo pra você que esse vídeo aqui, esse aqui, gente, tá? Esse aqui vai ser um dos vídeos mais importantes que você vai assistir na sua vida. E vocês vão entender por que que eu estou dizendo isso aqui para vocês. Assista até o finalzinho. Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E logo de cara eu já vou começar aqui, gente, tá? Se você assistiu o meu vídeo anterior, sabe exatamente do que se trata, né? O Sóstenes Cavalcante, gente, foi pego no flagra, dando ali alguns afagos ao Jorge Messias, abraçando o Jorge Messias. Isso durante a votação da sabatina, tá? E a oposição, parlamentares, eleitores, ficaram indignados com o comportamento do Sóstenes Cavalcante. Mas vai lá abraçar, dar uns afagos, pegar na mãozinha, cochichar no ouvidinho, né, dar beijinho na cabeça. Ficou todo mundo sem entender. Uai, como assim? O cara é oposição, fica o dia inteiro, semana, dizendo contra, eu não quero o Messias no STF, eu não vou... Mas chega lá, fica lá com aquele nhenhenhê. Muita gente não gostou. Ele foi massacrado na imprensa. E não só pela esquerda, não, pela direita. Teve gente da direita que não gostou, ficou furioso com esse comportamento do Sóstenes Cavalcante. Se você não assistiu, é só assistir o vídeo anterior que eu postei aqui, que tá lá o vídeo do afago do Sóstenes no Messias, que deixou muita gente furiosa. Aí, ele vendo que estava sendo massacrado aí na imprensa, ele veio se justificar, veio dar a sua explicação. E aí, eu vou trazer o vídeo e vocês vão tirar a conclusão de vocês. Vejam só. Ser educado não pode ser confundido com posicionamento político. O PL no Senado já fechou questão e todos os nossos senadores votarão contra a indicação de Jorge Messias para o STF. Hoje, ao cumprimentá-lo, foi um princípio de educação. Na convivência política a gente se conhece, já fui recebido pelo AGU algumas vezes para tratar de assuntos de interesses do meu estado, de interesses da bancada do PL, e o cumprimento é um princípio de educação. Mas fiquem tranquilos, toda a bancada do PL votará contra a indicação de Jorge Messias para o STF. Então tá aí, gente, tá? A justificativa do Sóstenes Cavalcante. O que é que vocês acham, gente, tá? E eu bato naquela tecla novamente que tem que ser modificada a questão do voto. Esse negócio de voto secreto, a gente não sabe em quem que o senador vota, né? Eu sei que muita gente está com muita dúvida, votou lá nos senadores e está na dúvida se o senador vai mesmo representar o voto, se vai votar contra o Jorge Messias. Então, gente, tá? Abre esse negócio de voto secreto, abre precedentes para a gente ter nossas dúvidas, tá? Abre precedente. O meu senador, o Cleitinho, eu já sei qual que é o voto, né? E aí? Eu já sei qual que será o voto dele, porque ele já declarou 1 zilhão de vezes, mais uns e outros. Não passa assim aquela segurança, né, gente? Tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês.
Vamos lá, gente. Outra que também foi cobrada com relação ao seu voto foi a Damares, gente, tá? Inclusive aqui eu vou ter que trazer essa informação porque circulou lá nos bastidores do Senado Federal, né, que o Jorge Messias estava mostrando ali uma lista. E nessa lista todos iam votar a favor dele para que ele fosse pro STF. E lá nessa lista estava o nome da Damares. Aí a Damares ficou sabendo, meu nome na lista do Messias, dizendo que eu vou votar a favor dele, para ele ir pro STF. Ela foi cobrada. Uai, Damares, você vai votar a favor do Messias? Explica essa situação. Então, antes de trazer aqui o pronunciamento da Damares, que é muito importante para esclarecer se ela vai votar contra ou a favor do Messias, ela acabou de responder essa pergunta. Tá aqui, ó, na lista de Messias, Damares Alves aparece como voto a favor do Messias. Aí, ela estava sendo cobrada. Uai, Damares, está surgindo aí na imprensa que você vai votar no Messias. Explica, vai mesmo votar no Messias? Tá aqui o vídeo completo dela explicando se vai votar ou não a favor ou contra o Messias. Vejam só. Gente, estou acompanhando aqui, ó, parte da sabatina do candidato ao STF aqui do gabinete. Mas circulou hoje uma notícia que eu vou votar a favor dele. Tem uma lista que meu nome está como voto a favor. Eu nunca declarei que eu vou votar a favor do Dr. Messias, do ministro Messias, para o STF. E a decisão de hoje não o define. A decisão de hoje é a seguinte: qual instituição nós vamos fortalecer? Nós vamos fortalecer o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional vai ter um posicionamento contra esse ativismo político do STF. E o ministro Messias, ele é um agente político. Todo mundo sabe disso. Então, hoje, nós vamos decidir se queremos manter esse tipo de indicação ou se nós vamos querer rever no Brasil a escolha de ministros do STF. Desta forma, o meu voto hoje é contra a indicação dele, não é contra ao ministro Messias. E aqui eu quero conversar com todos os pastores que me ligaram do Brasil inteiro, que eu precisava votar no Messias porque ele é evangélico. Mas eu não posso votar nele tão somente porque ele é cristão e evangélico. E ele vai aceitar a decisão do plenário como vontade de Deus. Não é contra o Dr. Messias, é contra essa forma de escolher um ministro da Suprema Corte. Messias está a serviço de um sistema político. Ele teve a oportunidade de dizer não algumas vezes para esse sistema. Ele nunca disse não. Que garantias eu tenho que lá ele vai dizer não? Eu não tenho nenhuma garantia. Ele tem convicções políticas muito firmadas e é isso que me preocupa. Então daqui a pouco eu vou para o plenário e que todos os meus seguidores, todos os que me apoiam, concordem ou não com a minha posição. O meu voto será não pela indicação do ministro Messias. E que Deus abençoe ele e a família dele. Vai dizer não. E aí, gente? O que é que vocês acharam da resposta e justificativa da senadora Damares? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos lá, gente. Agora é notícia ruim pro Lula, gente, tá? O homem tá caindo igual uma jaca podre nas pesquisas. E para acabar de piorar, ainda saiu uma notícia bombástica dessa, terrível pro Lula, né? Essa notícia aqui, gente, tá sendo considerada uma tragédia pro Lula. Porque o Lula tá desesperado, porque tá caindo nas pesquisas. E ao invés da imprensa ajudar, tá piorando, mostrando de fato que ele tá destruindo o Brasil. Em queda nas pesquisas, Lula vê contas do governo registrarem déficit recorde de 73,8 bilhões em março. E eu digo uma coisa para vocês, gente, tá? Realmente, se alguém tinha alguma dúvida da incompetência do Lula, não tenha mais nenhuma dúvida. Porque o governo Lula, essa atual gestão do Lula, nunca se arrecadou tanto dinheiro de imposto como o Lula está arrecadando nessa gestão 3. Nunca, gente. O governo federal nunca arrecadou tanto dinheiro. Não é por menos, né? Porque a única coisa que o Lula fez de melhor nesse governo foi socar, enfiar imposto no lombo do povo brasileiro. Se ele cobra muito imposto, é claro que vai arrecadar muito. Só que ao mesmo tempo em que tem recorde de arrecadação, tem recorde de gastos. O Lula, gente, quanto mais ele arrecada,
mais ele gasta. Então, todo o dinheiro que entra no cofre, no bolso do governo Lula é pouco, porque ele vai lá e gasta muito mais. Então, não adianta, ele pode arrecadar trilhões, que ele vai gastar quadrilhões. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, o Lula só comprova a sua incompetência. Porque o Brasil hoje, basicamente, é o país que paga o maior imposto do mundo. Basta dar um Google para vocês confirmar isso que eu estou dizendo. Então, se paga o maior imposto do mundo, a quantidade de imposto que o Lula criou nessa gestão 3 é impressionante. Então, ele arrecada muito. Socou tanto imposto no lombo do povo brasileiro que ele arrecada. Mas o Lula arrecada, gente. Meu Deus, mas o homem arrecada. Mas ele gasta muito mais do que. Então, a conta não fecha. E o resultado é esse. Rombo. Déficit recorde de 73,8 bilhões em março. Gente, tá aqui, ó. As contas do governo federal registraram um déficit primário de 73,8 bilhões em março de 2026. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Tesouro Nacional, o resultado é o pior já registrado para o mês desde o início da série histórica de 1997. Desde 1997, nunca aconteceu um rombo como aconteceu esse agora. Meu Deus, tem que ser muito incompetente, gente, tá? O déficit primário ocorre quando as despesas do governo superam as receitas. É o que eu acabei de explicar aqui para vocês. A despesa do Lula é tão grande que superou a receita, o que ele arrecada. Deu para vocês entenderem? Tá? Então, o déficit primário ocorre quando as despesas do governo superam as receitas, com impostos e tributos, desconsiderando o pagamento de juros da dívida pública. O número representa uma forte piora em relação a março do ano passado, quando houve superávit de 1,9 bilhão, valor corrigido pela inflação. De acordo com o Tesouro, o principal fator para o resultado negativo foi a antecipação do pagamento de precatórios, aí eles dão lá justificativas. As despesas totais do governo somam 269 bilhões. E é isso, não vou nem continuar lendo a matéria, porque assim, gente, é triste, gente, tá? Ver o que o Lula fez com o Brasil, né? Tá fazendo com o Brasil. E eu fico pensando, gente, depois de ver uma notícia como essa aqui, será, gente, que tem esquerdista que ainda tem coragem de votar no Lula? Será? Vamos lá, gente, porque tem mais. E agora, gente, a notícia que acaba de chegar é que Lula está sendo traído no Senado Federal para derrubar o Jorge Messias. Bomba, 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 gente. Lula está sendo apunhalado pelas costas. Por quem? Por quem? Por quem? Pelo Davi Alcolumbre, gente, tá? Planalto liga alerta por Messias após ligação de Alcolumbre a colegas. Ah, Fabiana, então quer dizer que durante a votação o Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, presidente do Senado, fez algumas ligações? Sim. Ah, Fabiana, será que essas ligações foi para ajudar o Messias? Não, foi para ferrar com o Messias, foi para ferrar com o Lula. Isso aqui está aqui na coluna do Metrópolis, ó. Integrantes do Palácio do Planalto e auxiliares do ministro da AGU, Jorge Messias, entraram em campo para monitorar ligações feitas pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a outros senadores durante a sabatina do indicado de Lula ao STF. Messias participa nesta quarta-feira de sabatina da comissão, até aí você já sabe, a atuação de integrantes do governo ocorre especialmente após senadores relatarem ligações de Alcolumbre a parlamentares do Centrão e da oposição. Alcolumbre ligando para parlamentares do Centrão e da oposição. A avaliação do Planalto, ou seja, a avaliação do governo Lula, até agora, é de que o chefe do Senado busca sentir a temperatura da sabatina. Segundo esses senadores, Alcolumbre teria ligado pedindo que votassem contra o Messias. Gente, eu não estou acreditando nisso aqui. Aliados de Alcolumbre afirmam que ele tem adotado uma postura de neutralidade em relação a Messias. Porém, parlamentares estão
revelando que Alcolumbre está ligando para pedir para votarem contra o BC. Gente, além do Davi Alcolumbre não ajudar o Lula, ainda está ajudando para ferrar e lascar com o Lula, gente. O Lula deve estar furioso com isso aqui, meu Deus. Meu Deus, o presidente da Casa Alta, tá, o Davi Alcolumbre, tem demonstrado resistência com a indicação do auxiliar do Lula, mesmo após tê-lo encontrado na casa de um ministro, né, do Zanin, que eu trouxe a informação aqui para vocês na semana passada. Mesmo eles tendo se encontrado, né, na casa do Zanin na semana passada, eu trouxe a informação aqui ontem para vocês, tá? Mesmo assim, ele não recuou e continua avançando contra o Jorge Messias, para desespero de Lula da Silva. Falando em desespero do Lula, gente, vocês se lembram aqui desses dois aqui aliados do Lula? Inclusive ela aqui já foi até ministra do turismo do Lula. Por pouco tempo, depois ele enxotou ela do governo dele. O que aconteceu, gente, tá? Ó, tá aqui, ó. O governo Lula se aproximou da família Vaguinho ligada à milícia. O Lula, gente, para fazer parceria, né, com alguns políticos, é aquele toma lá da cá, ó, Vaguinho, me ajuda aí, que se eu ganhar eu dou carguinho. Aí logo que o Lula entrou, ele deu carguinho de ministra do turismo aqui para a esposa do Vaguinho. Só que aí depois ele foi lá e enxotou, né, deu um chute na bunda dela e pá, botou ela para correr do governo. Tirou uma mulher e colocou um homem. Isso porque ele ia ser o governo da diversidade, né? Balela, né, gente? Tá? Ele ganhou a eleição, foi lá, fez no início lá e depois voltou a ser o que ele sempre foi. Agora a situação aqui do amiguinho do Lula tá complicada, gente, ó. Saiu aqui agora na imprensa, ó. Belfort Roxo. Justiça manda bloquear 428 milhões de Vaguinho. Grande aliado político do Lula. A foto tá lá. Eu trouxe. Ah, Fabiana, será que eles eram aliados mesmo? Eu coloquei a foto para que ninguém... Aqui é assim, gente, tá? Contra fatos ou argumentos. Aqui a gente traz a informação e prova. Tá aí, gente. Justiça manda bloquear 428 milhões de Vaguinho. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro declarou a indisponibilidade de bens em até 428 milhões. Gente, como que esse homem conseguiu tanto dinheiro? Gente, quase R$500 bilhão foram apreendidos, tá? Tá indisponível agora pela justiça, tá? Do ex-prefeito de Belfort Roxo, Wagner dos Santos, o Vaguinho. O bloqueio visa reparar eventuais danos ao erário causados pela gestão do ex-prefeito. Na decisão, o juiz Nilson Luiz Lacerda afirmou que há indícios robustos de que Vaguinho promoveu a manutenção deliberada de quadro funcional em desconformidade com a Constituição. Meu Deus. Olha o tipo de gente com que o Lula anda, gente. Tá? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Tô impressionada com isso aqui. Vamos lá, e agora... O ministro Alexandre de Moraes, que acabou de tomar aqui uma decisão. Moraes defende continuidade do inquérito das fake news. Recentemente, o Gilmar Mendes defendeu, disse que, olha, o inquérito das fake news vai acabar, quando tiver que acabar. E agora o Moraes, que é o relator, não está nem um pouco preocupado em colocar um fim no inquérito das fake news. Está aqui. Diante de críticas e pedidos de encerramento do inquérito das fake news. Porque aqui, gente, tem juristas de direita, de esquerda, jornalistas de direita, de esquerda, tá praticamente o povo, os parlamentares, todo mundo quer o fim desse inquérito, do fim dos mundos. Mas ele não quer. Por que será que ele não quer, né? Então, ele apresentou dados, resultados e disse que as investigações permanecem. O gabinete de Moraes fez um balanço de dados atualizados sobre a apuração, o julgamento e a execução das penas relacionadas ao ato antidemocrático do 8 de janeiro. E na apresentação dos números, Moraes ressalta que a massiva desinformação, com a produção e divulgação de notícias fraudulentas contra o judiciário e seus membros, principalmente pelas redes sociais, tornou-se o maior, mais moderno e nocivo instrumento de ataque à independência dos juízes. Então, ele defende que o inquérito das fake news continue. Até quando? Só Deus
sabe. E agora, gente, Lula da Silva acaba de desistir. Essa informação, gente, acabou de sair aqui e eu vou trazer todos os detalhes. Inclusive, está até no Valor Econômico. Com receio de evento esvaziado, Lula, gente, tá? Desistiu e não deve comparecer a ato no 1º de maio, gente, tá? É um evento que sempre foi o braço forte do Lula. O 1º de maio, o trabalhador, né? Aquela imagem do defensor do trabalhador, dos pobres. E o Lula, gente, parece que desistiu de participar do ato do 1º de maio. E não é a primeira vez que ele desistiu disso. Ele já desistiu também, se eu não me engano, em 2024 ou 2025. Desistiu. Por que ele desistiu? Porque, gente, tá? Não tá indo ninguém. E eu fico me perguntando como que o Lula venceu essa última eleição, gente? Porque, assim, os atos do homem todo esvaziado. Eu só consigo me lembrar daquela fala da Daniela Lima, né? Quando ela tava na Globo News ainda, gente, tudo esvaziado os negócios do homem. Essa foi a frase dela, tudo esvaziado os negócios do homem. Como que o Lula conseguiu vencer essa eleição, gente? Eu, sinceramente, acho que eu vou morrer sem essa resposta, né? Então tá aqui, Lula desistiu, gente, parece que não vai participar com medo de ato esvaziado, chega lá não tem ninguém. Quem que não se lembra daquele 1º de maio que ele participou ao lado do Boulos? Foi em 2024, foi na época da campanha, o Boulos estava até do lado dele, e ele ficou revoltado e furioso, porque não deu ninguém no 1º de maio, ele ficou furioso. E parece que ele não quer passar a mesma vergonha de novo. Com receio de atos vazios no 1º de maio, Lula aposta em pronunciamento com medidas contra endividamento. Ou seja, ao invés de ir lá participar dos atos do 1º de maio, do Dia do Trabalhador, ele desistiu. Não, gente, vou fazer só por um pronunciamento aqui, para passar na TV e já tá bom demais da conta. Gente, Lula definitivamente acabou. Com receio de que atos sejam esvaziados, o Lula da Silva, o presidente Lula da Silva, não deve comparecer a eventos de 1º de maio na próxima sexta-feira. Em ano eleitoral, a aposta do petista será um pronunciamento de rádio e televisão, em que está previsto o anúncio de um pacote de medidas para conter o endividamento das famílias. No ano passado, Lula já não compareceu a atos de celebração do Dia do Trabalho. Ou seja, em 2024 foi quando ele participou com Boulos. Aí o negócio estava tudo esvaziado, o Lula passou vergonha, foi humilhado. Jornalistas ficou humilhando o Lula porque realmente não deu ninguém naquele ato. Aí em 2025 ele desistiu, ele já não participou. E agora, de novo, o Lula arregou. Lula desistiu. Lula desistiu do 1º de maio em 2025 e desistiu agora em 2026. É isso, o ano passado Lula já não compareceu a atos de celebração do 1º do trabalho. Em 2024, o presidente esteve em um evento unificado das centrais sindicais em frente do estádio Corinthians e reclamou, lá ele reclamou, eu lembro direitinho daquele vídeo, ele ao lado do Guilherme Boulos lá, no evento que ele foi, que ele reclamou da pequena quantidade de público presente. Segundo o monitor do debate político meio digital, foram 1.600 pessoas. Que vergonha pro Lula, meu Deus do céu. 1.600 pessoas foram num evento do presidente da República. Agora, eu fico estagnada. Gente, pelo amor de Deus, como que o Lula conseguiu vencer essa eleição, essa última eleição? Eu não consigo entender. O cara que não tem o público, como é que ele teve aquele tanto de eleitor? Neste ano em que pretende disputar a reeleição, a participação em um novo ato esvaziado teria repercussão política negativa para o Lula. Então, ele está se precavendo, né? Tipo assim, cara, vai que esse evento esteja esvaziado de novo, eu vou ser massacrado nas redes sociais, eu vou ser aniquilado pelos jornalistas. Então, eu não vou correr esse risco. As centrais sindicais, por sua vez, quebraram a tradição nos últimos anos e não realizarão um evento unificado. Nem as centrais sindicais vão fazer evento.
Resumindo, gente, o Lula acabou. O Lula definitivamente acabou. Deu para vocês entenderem, gente, tá? Acabou pro Lula. A casa caiu. O Lula não tem povo. Eu disse para vocês que esse vídeo aqui ia ser um dos vídeos mais importantes que você vai assistir na vida de vocês, gente, tá? É simplesmente estarrecedor. Esse vídeo que eu vou colocar aqui agora na sua tela é um vídeo que deveria ser assistido por todo cidadão brasileiro, por todo eleitor brasileiro. Todo o povo brasileiro deveria assistir esse vídeo. É um vídeo muito forte, tá? Ele vai colocar imagens aqui na tela para vocês. É um vídeo muito forte. Traz imagens muito fortes e traz um tema extremamente grave do que está acontecendo agora no Brasil. Vocês vão entender. Na hora que terminar esse vídeo aqui, vocês vão entender por que esse vídeo aqui é um dos vídeos mais graves e importantes que você vai assistir na vida de vocês, gente, tá? Vocês vão entender. Só assista. Larguem tudo que vocês estão fazendo, tá? Se estiver fazendo café, se estiver fazendo janta, se estiver conversando com o marido, com a esposa, dá só um tempinho, gente, tá? Só pega esse vídeo, fica concentrado nele, senta no sofá, fica confortável, porque realmente a coisa, gente, é muito mais grave do que a gente imaginava. Vocês vão entender. Só assistam, gente, tá? Eu imploro pra vocês, assistam até o finalzinho, vocês vão entender porque esse aqui é um dos vídeos mais importantes que vocês vão assistir na vida de vocês. Assistam. Nossa população, por isso que esse assunto surgiu o tempo todo aqui. É contra o aborto. Mas falar que é contra o aborto é muito fácil. Nossa população, por isso que esse assunto surgiu o tempo todo aqui. É contra o aborto. Mas falar que é contra o aborto é muito fácil. Aí a gente começa a relativizar, tem as mulheres, tem a jovem, aí começa a abrir a porteira. Eu quero começar dizendo o seguinte, tenho o maior respeito pela essa causa da vida, e quero dizer o que é que se trata, que é um assunto técnico. Isso aqui tem 30 semanas, essa criança, 30 semanas de gestação. Pode ser até maior. Enquanto a gente está aqui debatendo, fazendo essa sabatina, é uma injeção de cloreto de potássio no coração desses bebês que nem animais é permitido, de tão cruel que é. Infelizmente, o senhor corroborou com a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que perpetra esse assassinato num lugar pró-vida, numa terra que é considerado resistência internacional em defesa da vida. E aí, ministro, eu lhe pergunto exatamente sobre esse tema, porque invocar que somente o Congresso pode legislar sobre o aborto não elimina, no meu modo de entender, a sua responsabilidade pelo parecer da AGU. O fato objetivo é que o parecer assinado por Vossa Excelência pediu a derrubada da resolução do Conselho Federal de Medicina, que reúne dezenas de milhares de médicos e que fizeram um debate lá e resolveram acabar com essa matança, com esse método, após as 22 semanas. Hoje o senhor declarou ser contra o aborto. Eu acho que nessa sala aqui todo mundo é contra o aborto. O senhor também disse que é contra, mas não respondeu aqui a alguns questionamentos. O senhor assinou ou não esse parecer sem ler, como foi noticiado? Assinei sem ler. Messias chora e dá desculpa sobre o parecer. Eu quero entender se isso aqui é alguma notícia fake. É importante que a gente saiba disso. E outra coisa importante também é o seguinte: isso é um veículo tradicional, e dizer o seguinte: por que o senhor não viu o CFM antes de dar esse parecer? Que o senhor diz aqui que é contra, mas por que o senhor não viu? Disse que vai ouvir depois. Outro colega, acho que foi o senador Sérgio Moro, que perguntou, e o senhor disse: não, a gente pode rever isso. Por que o senhor não reviu até agora? Teve esse tempo todo. Isso realmente eu não consigo entender, ministro, com todo respeito. Outra coisa, essa questão do PL da misoginia.
A AGU notificou o X para remover ou rotular crítica de cidadãos, inclusive da jornalista Madeleine Laxo. Tá aí, gente, eu disse pra vocês que realmente o vídeo era muito forte, né? E eu confesso, vou confessar uma coisinha aqui pra vocês. A primeira vez que eu vi esse vídeo eu chorei muito, porque é uma realidade isso aqui que ele acabou de expor, gente, tá? Tem bebezinhos dentro da barriga de mamães que são assassinados dessa forma que ele mostrou aqui. Isso, gente, é extremamente grave. Vocês sabiam que o ministro Alexandre de Moraes autorizou que isso acontecesse? E vocês sabiam que o Jorge Messias foi lá e chancelou, autorizou também? E agora ele está dizendo lá no Senado que é anti-aborto. Eu sou contra o aborto. Como que ele é contra se ele deu o parecer favorável à decisão do ministro Alexandre de Moraes? Indo contra um monte de médicos, gente, tá? Gente que é da área. Estudou anos e anos e anos da área, disse, olha, isso não pode, isso não pode acontecer, isso é muita maldade, isso é perversidade. Coisa que não fazem nem com animais. Eles autorizaram acontecer com criancinhas desse tamanho. E ele teve muita coragem, né, gente? E é o ponto mais forte do vídeo, porque ele mostra um bebê. Um bebê, gente. Meu Deus do céu, tem que ser muito cruel e muito covarde para ser a favor de uma abominação, de uma monstruosidade dessa, porque não tem outra palavra que define isso, é monstruosidade. Tem que ser muito cruel e perverso para autorizar uma aberração dessa. Tudo bem, tá? Poxa, eu engravidei de uma intercorrência. Ah, eu fui vítima de um ataque de um homem maluco, tá? Eu não quero, mas doa. Tem tantas mães, tem tantas mulheres tentando ser mães e não podem. Imaginem, gente, essa criança pode ser adotada. Então, sim, gente, é um assunto sensível, muito grave, que eu acho, gente, tá? Que nos próximos anos tem que ser debatido pelo Congresso Nacional com mais seriedade. Principalmente, tá, gente? É a minha opinião. Eu fiquei devastada depois que eu assisti esse vídeo aqui. Inclusive, era até para eu ter colocado no primeiro vídeo, né? E não deu. Na hora que eu vi esse vídeo, eu fiquei com o olho vermelho, porque eu chorei muito na hora, assim, porque é muita maldade. Como que uma pessoa não fica indignada com uma situação dessa? Tá aí, gente, tá? Todo cidadão brasileiro não deveria assistir esse vídeo aqui. Compartilhem, tá? Compartilhem, explode esse vídeo nas plataformas onde você participa. Compartilhem, gente, tá? O povo brasileiro precisa saber dessa aberração que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e por Jorge Messias, enquanto advogado-geral da União. Muito forte, né, gente, tá? Eu disse pra vocês, né, que esse vídeo aqui seria um dos vídeos mais importantes da vida de vocês, porque é muito grave o que acabou de ser exposto pelo senador Eduardo Girão lá no Senado Federal. E agora, gente, deputado federal Gustavo Gayer partiu pra cima do Lula sem dó e nem piedade e expôs uma bomba. Queridos colegas, eu vou dizer só uma palavra e me digam que pessoa vem à sua mente. Ladrão! De novo, repito. Ladrão! Farrur, quem você lembra quando eu falo a palavra ladrão? Messias, é impressionante como pro Brasil inteiro basta uma pessoa colocar uma faixa na janela da sua casa com a palavra ladrão e a Polícia Federal, a mando do Lula, tenta ir lá coagir, intimidar essa pessoa. Ué, mas não tá escrito que é o Lula, não tem uma estrelinha do PT, não tem uma mãozinha faltando o dedinho, é só a palavra ladrão! E aí, a gente viu que essa faixa aí faz uma referência ao presidente, só que ela é considerada ofensiva. E agora nós vivemos numa democracia, colegas, onde se você colocar ladrão na janela da sua casa, na sua sacada, a Polícia Federal vai invadir o seu prédio, te ameaçar, te amedrontar, para que você tire aquela faixa, porque para eles, você está atacando o Lula. A carapuça serve ou não serve? Essa é a democracia que venceu em 2022, colegas.
Então eu faço um pedido aqui, uma convocação ao Brasil. Encham as janelas desse país com a palavra ladrão. Já que agora todo mundo sabe quem realmente roubou o Brasil, quem foi o maior chefe do maior esquema de corrupção que o mundo já viu, em se tratando de volume de dinheiro roubado, coloque ladrão. Agora, se você quiser criticar o filho do Lula, coloca ladrãozinho, para lembrar da mesadinha dos 300 mil reais por mês do careca do INSS. Esse é o governo da censura. Gente, é a democracia relativa, né? Democracia relativa do Lula, né? Quem não se lembra daquela fala do Lula, né? Se referindo à democracia lá do Maduro. Democracia relativa.